Eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre os produtos da JCB. Falar sobre os produtos, queria falar da empresa, uma empresa britânica, desde 1945, ela foi fundada em 1945, ela é a inventora da e também dos computadores telescópicos, que são soluções para o agricultor brasileiro. Além de vários outros produtos, como mini carregadeiras, mini escavadeiras e todo o portfólio, eu queria apresentar hoje para vocês nesse vídeo as pás carregadeiras da JCB. Hoje no Brasil a gente tem 4 modelos. A gente tem a 422, 426ZX, 427ZX e 437ZX. Desses 4 modelos, vocês viram que tem algo em comum. Todas elas começam com o número 4, significa a linha de pás carregadeiras da JCB. Os outros 2 números que vêm depois do número 4 significa a capacidade da caçamba em jardas cúbicas. No Brasil a gente trabalha com metros cúbicos, então o que a gente fala? 422 ela é 1,9 metros cúbicos, 426 ela é 2,1 metros cúbicos, 427 ela é 2,3 metros cúbicos e a 437, que é essa máquina aqui, ela é 2,7 metros cúbicos. O Z significa que ela é 1 barra em Z, significa maior força de desagregação para o trabalho do dia a dia. Essa máquina aqui em especial, ela tem a carga de tombamento de 9.600 kg. Quando a gente se considera, por norma, né, a capacidade de carga, que é 50% da carga de tombamento, ela tem 4.800 kg de capacidade de carga. O que é a carga de tombamento? Carga de tombamento significa que quando a gente coloca uma carga na parte frontal do equipamento e esse pneu traseiro começa a se deslocar do chão, significa que ela está no limite. Como regra, a gente considera a capacidade da máquina como 50% da carga total de tombamento dela. Então, por isso que a gente tem 4.800. Isso vale para qualquer pá carregadeira JCB ou de qualquer fabricante. Isso é uma regra, uma norma que é aplicada no mercado brasileiro. Essa máquina, então, 4.800 kg de capacidade de carga. Um mito que eu gosto de explicar muito é o seguinte: muitas vezes a gente faz uma interligação entre o peso operacional da máquina com a capacidade de carga, mas isso nem sempre ela é uma vantagem competitiva. Quando a gente fala de peso operacional, a gente fala simplesmente do peso, mas não quanto que ela consegue de carregar de material. Eu vou dar um exemplo. Se eu, por exemplo, atualmente eu tenho mais ou menos 85 quilos e eu consigo carregar um saco de cimento de 50 quilos. Já um amigo meu, ele tem 100 quilos, ou seja, ele tem 15 quilos a mais de peso do que eu. Porém, ele consegue carregar 30 quilos, um saco de cimento que é 30 quilos. Então, se eu fosse uma máquina, qual seria mais produtiva para o cliente? Eu, que tenho 85 quilos e consigo carregar um saco de cimento de 50 quilos. Significa o quê? Ter mais peso não significa ter mais capacidade de carga ou mais produtividade. Então, é importante a gente saber que o peso operacional é um conceito importante, mas o mais importante de tudo é a capacidade de carga do equipamento. O que é a capacidade de carga? 50% da carga de tombamento desse equipamento. Quando a gente fala de transmissão, esse modelo de transmissão é o modelo da transmissão, a gente chama de Power Shift. O que significa esse conceito do Power Shift? Quando eu estou em primeira marcha e vou trocar para segunda marcha, então segunda velocidade, ao invés de eu desconectar a primeira, eu primeiro conecto a segunda, eu desconecto a primeira. Então, em algum momento eu vou ter uma interseção entre as duas marchas. Significa que todo momento o motor, que é o gerador de potência da máquina, ele vai estar transferindo potência para os eixos e para os a todo momento. Significa o conceito da transmissão Power Shift. Linha da 437 ZX. E uma coisa que eu gosto muito de comentar com todo mundo é a questão do conforto. Conforto não é uma questão de luxo, é uma questão de produtividade. Toda vez que a gente tem mais conforto durante a operação numa máquina, significa mais produtividade. Porque no início do dia, a gente tem a tendência de estar mais descansado. Mas depois de várias horas, 8, 9 horas de operação, a tendência é a gente diminuir a nossa produtividade por falta de conforto, por falta, né? Ou seja, o ser humano ele acaba cansando ao longo do dia para depois descansar. Então aqui, uma coisa muito importante que a gente tem que comentar é sobre o assento. O assento, esse assento aqui com suspensão mecânica, a gente tem um opcional de suspensão pneumática para melhorar ainda mais, dependendo do tipo de terreno, a gente até sugere
o assento com suspensão pneumática para melhorar ainda mais o conforto do operador. Outro ponto é, além da gente ter o ajuste, né, do assento aqui, a gente tem o ajuste do volante. Então aqui, ó, o ajuste do volante, a gente tem um ajuste telescópico para profundidade e para altura também. Ou seja, para que a gente garantir que o operador ele tenha maior ergonomia durante a operação. A gente garantir que a posição do volante e a posição do assento vai estar de acordo com o pé direito, que é do acelerador, e o pé esquerdo, que é do freio de serviço. Falando em freio, também em freio, a gente também pode falar do freio de estacionamento, né? Ou então a gente fala no mercado automobilístico freio de mão, né? Mas o freio de estacionamento é esse botãozinho aqui. Ele é aplicado por mola e liberado hidraulicamente. Significa o seguinte: uma vez que eu aperto esse botão, que ele é ativado eletricamente, o cardan da máquina ele fica travado e a máquina não movimenta de jeito nenhum. Então a gente só aperta o botão de novo, ele desacopla e o cardan ele fica livre, então a gente consegue deslocar. É muito fácil, muito simples de ativar o freio de estacionamento e garante ainda mais segurança para a operação, para a máquina enquanto ela não estiver em operação. Quando a gente fala também de operação, a gente tem três opções na verdade, de fazer a mudança das marchas. Eu tinha falado antes sobre a questão da transmissão Power Shift. E um outro benefício da transmissão Power Shift é ela ter essa alavanca aqui, ó. Então aqui a gente coloca para frente, aqui é neutro e aqui é para ré, né? E aqui as velocidades, primeira, segunda, terceira e quarta marchas. Se o operador ele quiser mudar de marchas ou então o sentido da máquina nessa posição com a mão esquerda, legal, pode fazer. Se caso ele não quiser fazer isso, ele quiser acionar o modo automático, ele também tem esse botãozinho aqui, ó, no console esquerdo. Aciona esse botão e aí ele entra no modo automático, a máquina ela troca de marcha de primeira a quarta e de quarta a primeira automaticamente, sem intervenção do operador. Em algumas operações, por exemplo, quando a gente vai fazer um carregamento de caminhão e a máquina ela tem que entrar numa pilha, qual que é a tendência? A tendência é de a gente deslocar com a máquina em segunda velocidade, né? Na casa que é segunda, e também a gente entrar na pilha ou descarregar no caminhão com a primeira marcha, né? Para a gente ter mais precisão e mais força de desagregação na hora que a gente estiver na pilha. Para a gente evitar tirar a mão do lado esquerdo aqui, ou seja, tirar do volante e colocar na alavanca, com a mesma mão do lado direito, que é a alavanca do joystick, né, que faz todo o movimento da caçamba, subida e descida do braço, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, que a gente chama de kick down. Kick down significa que ele consegue alternar entre primeira e segunda velocidade com um simples toque. Então, se a gente coloca na segunda velocidade, a gente aperta aqui nesse botãozinho, ele cai para a primeira. Na hora que a gente aperta de novo, ele volta para a segunda e ele fica alternando. Então o operador ele não precisa tirar a mão aqui, ó, para fazer trocas de marcha, né? Um outro ponto é a mesma funcionalidade do frente, neutro e ré que a gente faz com a mão esquerda, a gente pode fazer com a mão direita aqui, ó, também, ó, tá vendo? Ó? Que é frente, neutro e ré. Então aqui é um caso muito específico. Se o operador quiser um máximo de conforto e facilidade na movimentação da máquina, é aqui, ó, frente, neutro e ré, e aqui primeira e segunda, segunda e primeira, ok? Muito bem. Além disso tem a buzina e tal. Em alguns implementos, quando a gente usa caçamba, a gente não precisa da válvula adicional. Mas quando a gente usa outros implementos que precisa de uma terceira válvula, um exemplo, o engate rápido hidráulico, ele precisa de uma válvula adicional. Então a gente consegue usar esses botões aqui para a terceira válvula. E aqui, por exemplo, se a gente vai usar uma garra, né, florestal para a movimentação de toras de madeira, ele tem movimentos de giro, tem movimento de abertura e fechamento, e a gente vai usar a terceira e a quarta válvula. Então a máquina ela está 100% apta a trabalhar com qualquer tipo de implemento, seja da JCB ou então seja vendido no mercado, correto? Perfeito. Falando também de conforto, eu gosto de falar de segurança. Essa cabine aqui, ela tem uma certificação que chama HOPS e FOPS. Mas o que é isso, Etelso? Você está falando grego? Não. Estou falando uma sigla em inglês que significa HOPS, que é a estrutura de proteção contra capotamento. Todas essas colunas do lado esquerdo, do lado direito, da frente e atrás, elas suportam todo o peso da máquina. Então, se eventualmente a gente tiver um erro de operação, tiver um operador menos experiente e ele vier a tombar a máquina vai ficar, o operador vai ficar sempre protegido dentro, encapsulado aqui nessa cabine, para garantir que ele, né, tenha a vida dele, mantida a vida dele, né, obviamente.
O importante é a gente ter o cinto de segurança sempre acionado aqui, para que ele fique preso no assento, que ele não fique, né, se movimentando dentro da cabine. Outra proteção é a proteção FOPS, que é a estrutura de proteção contra a queda de objetos. Então, se ele está operando, sei lá, perto de uma pedreira e cai um objeto, uma pedra, ele vai proteger também e não vai vir a esmagar o operador, garantindo também ainda mais segurança durante a operação. Outra coisa muito legal dessa máquina é os mostradores. A gente tem os mostradores analógicos, né, que é a rotação do motor, nível de combustível do tanque e aqui temperatura do líquido de arrefecimento. E aqui nessa telinha aqui, a chave está desligada, mas nessa telinha aqui, que é um painel digital, que a gente navega por esses botões, a gente consegue até 1000 informações diferentes. E parte delas, aproximadamente metade delas, a gente consegue também enxergar através do Live Link. Mas o que é o Live Link? O Live Link é o sistema de monitoramento remoto da JCB, onde além da gente conseguir a geolocalização da máquina, ou então a gente conseguir delimitar o espaço ou então o horário que a máquina vai trabalhar. Por exemplo, a gente chama de toque de recolher. Se a máquina trabalha de 8 às 18, definido pelo gestor da máquina, e ela for ativada após esse horário ou antes desse horário, o gestor vai ficar sabendo através de um aplicativo do Live Link no celular. Se caso ele estiver trabalhando fora da região onde ela foi delimitada, também o gestor ou o dono da máquina vai ficar sabendo porque ele não está permitido para trabalhar. Isso em algumas situações evitam até o roubo do equipamento, porque evitam que a gente ajudam que a gente tenha ações imediatas para garantir que a máquina esteja em segurança e onde ela realmente deve estar, na hora que ela realmente deve estar. Fora isso, a gente tem inúmeros outros fatores. Uma coisa que é básica, né, mas é importante hoje em dia: ar-condicionado, controle de temperatura e todos os limpadores, né, sejam iluminação frontal, iluminação traseira, limpador dianteiro, limpador traseiro. O último ponto que eu queria aqui mostrar para vocês é o modo Eco. O modo Eco é o sistema onde a gente consegue, a máquina já é naturalmente econômica, mas em algumas situações a gente consegue diminuir ainda mais o consumo de combustível, ou seja, aumentar a economia de combustível, com um simples toque de um botão. Essa máquina, o motor dela, que é um motor Cummins QSV, que eu já comentei mais cedo, ele é um motor extremamente econômico e ele nos permite ter esse modo de limitação da rotação máxima. Ele é até 2.300 RPM. Quando a gente ativa o modo Eco, ele limita em 1.800 RPM. Significa que ele trabalha em rotações menores e ele economiza ainda mais combustível. Poxa, mas em que operação que eu vou trabalhar? Material desagregado. Se eu tenho um material, uma silagem, ou tenho algum material que ele está, grãos ou fertilizantes, que ele está bem desagregado, eu não preciso da força total do trem de força da máquina. Eu posso trabalhar ela mais suave e eu vou conseguir economizar ainda mais, muito mais combustível nesse tipo de operação. Nós estamos aqui na AgriShow 2023, queria agradecer a vocês, a participação de vocês no canal, se inscrevam no canal do Jarduli e acessem todas as informações do JCB através do site jcb.com, e eu estou sempre à disposição também para tirar mais dúvidas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!